A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para dar continuidade à nossa matéria Evangelismo e Missões. E hoje, a nossa última aula, a gente vai falar um pouquinho sobre história das missões. Vamos conhecer alguns personagens importantes, alguns eventos importantes que contribuíram ou positivamente ou negativamente para aquilo que nós conhecemos como missões de um modo geral. Tá bom? Vamos lá, vamos dar início à nossa última aula da matéria? Beleza. História das missões. Embora esse conceito de missões ele seja anterior à igreja, a gente observa isso no Antigo Testamento, a gente vai perceber que ao obedecer à grande comissão que Jesus fez à sua igreja, lá em Mateus 28, 19, ali naquele momento a igreja coloca efetivamente em prática o que significa fazer as missões. E aí a igreja mostra que o seu principal papel é o quê? Fazer discípulos de todas as nações. Já falamos um pouquinho sobre a questão do que significa isso. Assim, quando a igreja cumpre esse papel e ela sai para fazer discípulos, a história da igreja ela se confunde com a história de missões. Assim a gente pode afirmar, que não há missões sem igreja, nem igreja sem missões. Uma completa a outra. A história da igreja ela está linkada à história de missões. Não tem como separar uma da outra. Uma completa a outra. Não tem igreja sem missão e não tem missão sem igreja. Porém, ao longo desses pouco mais de 2000 anos de história da igreja e automaticamente 2000 anos de história de missões, é possível a gente observar o quê? Altos e baixos, Ora, pela presença de ações missionárias, ora, pela ausência de ações missionárias. Você observa aqui nesse gráfico, que você tem essa variação. Um momento você tem uma boa quantidade de ações missionárias, daqui a pouco aquilo desce, daqui a pouco sobe. E o que vai determinar essa variação é justamente a igreja. Por quê? Quando tem uma alta presença de ações missionárias, a igreja está linkada à simplicidade do evangelho. Quando a igreja está preocupada apenas com o evangelho, com a simplicidade do evangelho apostólico, do evangelho de Cristo, você tem uma alta na presença das ações missionárias. Em contrapartida, quando a igreja está preocupada com doutrinas humanas, quando ela começa a discutir, deixar de lado o evangelho puro e simples, há uma queda, há uma ausência de ações missionárias. E você vai ver, à medida que a aula for passando, que é exatamente essa mudança de pensamento que há na igreja durante certos determinados períodos da história que determinou se havia ou se não havia missões. Vamos lá, você vai ver só como é que essa coisa funciona. O início. Como é que começa a história de missões efetivamente na igreja, A primeira ação missionária acontece logo após a descida do Espírito Santo. Atos 2 é aquele evento que todo mundo conhece. O Espírito Santo vem, toma aquelas pessoas e logo ali naquele momento a gente observa uma ação missionária. Porque havia em Jerusalém naqueles dias um grupo grande de forasteiros, pessoas de outras localidades, judeus, mas que eram de outras localidades e falavam línguas diferentes. E quando esse povo é batizado com o Espírito Santo, os crentes que estão no cenáculo, o que acontece? Esses forasteiros vão ouvir falar das maravilhas de Deus em suas próprias línguas. Olha só o que o texto diz. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Olha só de onde eles eram: partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Observe que esse é o cenário desenhado por Deus para dar início à primeira missão transcultural da história. Por quê? Lembra que a gente falou na outra aula? Missão transcultural não tem nada a ver com sair do país.
né? Você pode fazer missão transcultural sem precisar cruzar uma fronteira. E é exatamente o que acontece, porque você tem ali um público de diversos lugares, embora judeus convertidos, mas embora sejam judeus, são pessoas de várias nações, de várias nacionalidades, com línguas diferentes, e eles ouvem o povo falando, cada um na sua própria língua. O que Pedrão faz? Pedrão toma a iniciativa e começa a falar, explicar para aquelas pessoas o que estava acontecendo. E nessa explicação, ele prega para eles o evangelho. É a primeira missão transcultural da história. E o resultado dessa ação de Pedro, dessa primeira missão transcultural da história, a gente vê no versículo 41. O que diz lá? Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Atos 2, 41. Aí a gente observa como é que Deus trabalha. Na primeira oportunidade, pessoas de lugares diferentes, com línguas diferentes, são apresentadas ao Evangelho de Deus. E ali, uma grande vitória com 3.000 novas conversões. Até o capítulo 6, a gente vai ver uma igreja que é perseguida, né? Mas mesmo assim ela é atuante. Olha o texto. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Você observa que, a partir daquele primeiro momento em que há aquela conversão de 3.000 pessoas, a partir dali a igreja começa a crescer e ela começa a caminhar. E é detalhe que é interessante aqui, que toda a igreja, e eu preciso que você guarde essa informação, porque a gente vai ver lá mais na frente, lá no final, toda a igreja estava envolvida com isso. Isso não era tão somente a função de uma ou outra pessoa. Não era Pedro que fazia isso, mas era uma característica das pessoas, aqueles que se convertiam, eles saíam pregando o evangelho. E isso a gente observa até o capítulo 6, essa tendência, né? Embora Pedro é preso, você tem momentos de dificuldade, a igreja se mantém firme. Só que esse cenário começa a mudar exatamente a partir do capítulo 6, quando Estevão é morto. Aí há uma mudança da realidade. Olha o texto. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra onde quer que fossem. Observe só. Até aquele momento que está tudo bem, entre aspas, porque havia uma perseguição ligeiramente leve, o povo está pregando. E aí há uma perseguição forte agora com Saulo, que depois se torna Paulo. O povo consegue pregar mais ainda. Porque o povo vai ser disperso e à medida que eles são dispersos, as pessoas, repito de novo aquilo que eu disse agora há pouco, não é o trabalho de uma ou outra pessoa, é o trabalho da igreja, é o conceito de uma igreja missionária. As pessoas é que pregavam. Com a perseguição, as boas novas vão sair de Jerusalém. Lembra qual era o comando de Jesus? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Então, com a perseguição, elas saem de Jerusalém. Só que com um detalhe, o povo ali ainda, os crentes da igreja, eles pregavam apenas para os judeus. Olha o texto. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Atos 11, 19. Você observa aí que é uma questão que eles ainda não tinham esse entendimento, eles achavam que esse novo paradigma, né, essa mudança da realidade deles com a vinda do evangelho era exclusiva dos judeus. Eles acreditavam que só eles tinham direito a isso. Mas a gente vai ver que a coisa começa a mudar. E é exatamente ali, em Antioquia, que tudo muda. Por isso, de Antioquia para o mundo é um tópico importante, porque mostra que Antioquia da Síria ela foi a cidade mais importante para o cristianismo depois de Jerusalém, né, no início da fé cristã. É dali de Antioquia que saem as grandes viagens missionárias de Paulo. É dali de Antioquia que o evangelho vai para os confins da terra. Então você vê aqui, nesse mapa, aqui, ó, você tem aqui Antioquia, né, a seta aqui mostrando de onde é que é. A gente tem aqui Jerusalém, que é onde o povo estava, e para onde o povo vai. Essa aqui é uma imagem da primeira viagem de Paulo, como exemplo apenas, mostrando que a partir de Antioquia, o evangelho ele vai para outros lugares. Aqui a gente tem um versículo dizendo aqui, ó, e havia entre eles alguns homens chíprios e cirenenses, os quais
entrando em Antioquia, falavam aos gregos. Olha aqui a mudança. Lembra que eu falei que antes eles começaram a pregar somente para os judeus? Pedro tem uma experiência lá com Cornélio, Filipe tem uma experiência com Eunuco, mas de um modo geral a igreja pegava apenas para os judeus. É aqui em Antioquia que isso muda. Olha lá, ele entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Atos 11, 20 e 21. Você observa que Deus ele tinha um propósito naquela dispersão, naquela perseguição, para que o povo chegasse em Antioquia e para que eles começassem a falar também para os gregos. Então, ao ver que essa mudança de paradigma, vamos botar assim, em vez de pregar apenas para os judeus, pregando também para os gregos, a igreja de Jerusalém manda Barnabé para ver o que aconteceu lá. E o Barnabé, ao ver que Deus realmente tinha feito algo maravilhoso, que Deus aprovava aquela pregação aos gentios, o que o Barnabé vai fazer? Barnabé vai buscar Saulo. E ali, Barnabé e Saulo passam um ano em Antioquia ensinando aqueles novos convertidos. O texto diz: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Atos 11, 25 e 26. É em Antioquia, nesse lugar onde os discípulos são chamados de cristãos, nesse lugar onde há essa mudança de paradigma, Paulo e Barnabé são separados pelo Espírito Santo para uma nova obra. Já não era apenas em Jerusalém, na Judéia e em Antioquia, mas agora era a hora de atingir os confins da terra. Dessa forma, o evangelho vai ser universalizado. O texto diz: e assim estes quem? Paulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos 13, 4. Então ali começa o que é chamado das viagens missionárias de Paulo. Embora a gente saiba que Paulo não viajou sozinho, né? Ele teve sempre companheiros com ele, mas elas ficaram caracterizadas por serem as viagens de Paulo. Então a gente tem aqui, ó, essa aqui, por exemplo, é a primeira viagem dele, quando ele sai de Antioquia, vai passando a mina, passa por partes, então ele vai fazendo todo esse trajeto e volta. A gente tem a segunda viagem dele, que já é uma viagem mais longa, né? Aqui ele já chega na Europa, ele já não está apenas na Ásia, que ele já chegou em Atenas, Corinto, isso aqui já é a Europa. Aí você tem a terceira viagem, e o que é considerada como sendo a quarta viagem de Paulo, que é quando ele vai para Roma, né? Embora ele tenha ido preso, ele passa por todo esse trajeto aqui até chegar em Roma. São essas 4 viagens de Paulo, inclusive essa última, que ele vai preso para Roma, que são responsáveis por levar o evangelho à Europa. Mas a gente sabe que existem outros, porque você não tem apenas Paulo, Barnabé, Silas, João Marcos e Lucas, mas outras pessoas também, outros discípulos também foram responsáveis por levar o evangelho até os confins da terra. Embora não esteja na Bíblia, a tradição judaica vai dizer, por exemplo, que Mateus foi para a Etiópia, André para o norte da Europa, Bartolomeu para a Arábia e para a Índia, Tomé foi para a Índia, João foi para a Ásia, Marcos para o Egito, Simão, o Zelote, para a Pérsia. E você tem toda a história, né, segundo a tradição, dizendo que esses homens eles não se resumiram a ficar presos ali em Jerusalém, mas eles foram realmente, efetivamente, até os confins da terra, do mundo que era conhecido naquela época. Mas aí, agora começa o que é chamado de o declínio. Lembra daquele desenho? Você tem aquele começo em que a igreja está lá em cima. Por quê? Porque a visão era a visão apostólica, era a simplicidade do evangelho. Há, com a passagem dos séculos, uma mudança, há um declínio. Muito embora a igreja até o 3º século seja marcada por perseguições e luta contra as heresias, ela vai continuar trabalhando. Ela vai continuar em missões. As conversões, elas aconteciam naturalmente. A pregação do evangelho era uma coisa natural. As pessoas davam testemunho de suas próprias vidas. As pessoas falavam de uma maneira simples, mas muito eficaz. Então essa simplicidade do evangelho mantinha o trabalho missionário lá em cima. Mas aí acontece o que é declínio. Isso vai acontecer quando? No 4º século, quando o imperador Constantino, esse camarada que está aí, ele vai se converter. Não é uma conversão real, não é uma conversão verdadeira. É uma conversão que ele usa
para poder aumentar o seu império. Ele era imperador do Império Romano e ele percebeu no cristianismo uma oportunidade de controlar pessoas. Porque ele entendeu que os povos pagãos que estavam sendo conquistados pelo Império Romano seriam amansados, vamos chamar assim, pelo Evangelho. A igreja, que era clandestina, se transforma na igreja oficial do Império. E com isso, a igreja deixou de ser perseguida e passou a perseguir. A igreja que antes era sofredora, ela agora começa a provocar sofrimento. As conversões deixaram de ser fruto do testemunho dos cristãos e passaram a ser uma imposição política. Porque agora é o seguinte, o legal era ser cristão. Se o imperador é cristão, todos os outros vão querer ser cristãos também. Por quê? Para agradar o imperador, para poder receber as benesses do imperador. Então agora era uma imposição política. Quem não fosse cristão estava fora do negócio. Então o que antes era uma coisa boa, porque o evangelho era real dentro das pessoas que se convertiam, agora virou uma coisa ruim, porque as pessoas já não se convertiam de verdade. Era apenas para poder agradar o imperador. As missões deixaram de ser feitas por cristãos comuns e passaram a ser feitas por monges. Lembra que lá no começo, aquele conceito de igreja missionária acaba. Já não eram mais os cristãos que faziam missões, já não eram mais os cristãos que pregavam o evangelho, mas eram pessoas especializadas para poder fazer isso. Eram os monges que estudavam para isso e pregavam dentro daquela cartilha, daquilo que deveria ser dito para o povo. A igreja deixou de ser um organismo que usa uma organização e passou a ser uma organização que usa um organismo. Aquele conceito de igreja, organismo e organização, né? A igreja é um organismo vivo que está inserido em uma organização. O que aconteceu aqui com essa mudança ali foi que a organização ela ficou mais importante do que a igreja. A organização passou a usar o organismo. Ela passou a usar o evangelho, as verdades do evangelho, como uma maneira de controlar pessoas. E aí você tem início ao que é chamado das guerras santas, né? Essa imagem aí dos templários é apenas ilustrativa, né? Porque os templários são de um período específico ali dos anos 1000 até os 1200. Mas as guerras santas, que eu digo aqui, está ligada a todo o período que a igreja está linkada ao Estado. Porque essas guerras eram promovidas para subjugar os povos. Então, esse período, ele é um período negro da história da igreja. Porque lembra que eu falei do começo? Deixou-se o evangelho simples e apostólico de lado para se firmar em doutrinas humanas. Mas Deus tem o seu remanescente. O texto que mostra isso está lá em 1 dos Reis 19, que diz: No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. 1 dos Reis 19, 18. Então é Deus falando com Elias, dizendo: olha, você não está sozinho não, Elias. Tem remanescente. Eu tenho 7.000 que não se dobraram. Então, mesmo nesse período negro da história da igreja, a gente vai ver que há um remanescente fiel. Há um remanescente que tenta se manter firme. Embora sejam grupos que vão ser perseguidos pela igreja imperial, vão ser mortos, vão ser dizimados. A gente tem como exemplo aqui os cátaros, os valdenses e os anabatistas, que estão em todo o período da história da igreja lutando para poder mudar essa história, lutando até chegar à reforma protestante, que é o que vai fazer essa cisão, essa separação dessa igreja imperial, essa igreja-estado, para uma igreja que volte para suas origens apostólicas. Porém, nesse período da reforma protestante, por conta das perseguições que eles sofreram naquele momento e muita discussão teológica, lembra de novo que eu falei que a igreja, enquanto ela está linkada apenas no que é simplicidade do evangelho, há um crescimento em missões. Pois bem, embora a reforma protestante tenha todo o valor para nós que estamos aqui hoje, senão não seríamos protestantes hoje, houve muita discussão teológica nessa época. Chegou a ter gente que afirmava que não se deveria fazer missões, porque isso era uma função que não era de todos, mas era exclusiva de um grupo. Então, por conta disso, nesse período da Reforma Protestante, não houve
praticamente nenhuma ação missionária, muito pouco se foi feito. Mas graças a Deus há um despertamento. Só que esse despertamento ele não começa com a reforma. Ele começa antes da reforma. Em 1384, havia um homem chamado John Wycliffe, considerado a estrela d'alva da reforma, porque ele foi aquele que asfaltou o caminho para a reforma. Ele pregava contra os absurdos da Igreja Imperial, da Igreja Católica. Esses ensinamentos de John Wycliffe vão influenciar uma outra pessoa, John Hus, ou John Hus, que era um pregador da Boêmia. Esse homem, John Hus, ele vai lá em 1415, ele vai ser condenado à morte na fogueira. Essa imagem é uma ilustração dele sendo queimado. E é interessante que o nome dele, Hus, em boêmio, que é a terra natal dele, na língua boêmia, Hus significa ganso. Então ele, quando vai ser morto, ele fala assim: hoje vocês estão assando um ganso, mas amanhã nascerá um cisne que vocês não vão conseguir assar. Alguns dizem que isso é uma profecia a respeito de Lutero, que viria anos depois para poder colocar a reforma protestante em prática. Com a morte de Hus, o que acontece é que na terra dele, na Boêmia, começa uma grande revolta, né? O povo de lá fica revoltado com o que acontece. Então ali nasce uma igreja chamada Unitas Fratum, que é Irmãos Unidos. Essa igreja ela é moldada nos princípios de John Hus e nos princípios de John Wycliffe, que são os princípios apostólicos contra os quais a igreja romana lutava. Esse povo, eles eram da Boêmia, mas essa igreja, ao longo ali de 100 anos, mais ou menos, ela vai se espalhar pela Boêmia e pela Morávia. Esse mapa aqui mostra pra gente aqui, ó, aqui está a Boêmia e a Morávia, que hoje em dia é a República Tcheca. Aqui você tem isso tudo aqui que está marcando aqui, essa parte toda era a antiga Tchecoslováquia. Mas hoje a República Tcheca é só essa parte aqui, que é da Boêmia e da Morávia. Então o que acontece? Que em 1620 vai acontecer uma guerra. A Áustria, que está aqui embaixo, ela vai fazer uma guerra e ela vai vencer a Boêmia nessa guerra. E aí o rei da Áustria, que era católico, ele vai fazer o que é chamado de contra-reforma. Ele vai lutar contra os crentes naquele momento e vai haver uma perseguição contra os crentes da Boêmia e os crentes da Morávia. Eles vão ser perseguidos e eles vão ter que fugir. Muitos deles vão fugir para a Polônia. Com essa perseguição, a igreja foi dizimada. E essa igreja na Morávia, ela se torna clandestina. Os crentes têm que se reunir clandestinamente porque eles são ameaçados de morte. Em 1722, um grupo desses crentes consegue abrigo na Alemanha, num lugar chamado Herrhunt, que significa Vigília do Senhor. Esse lugar, essa propriedade, era de um conde chamado Nicholas von Zinzendorf. Só a história desse Zinzendorf dava uma aula. Depois você procura um pouquinho para ver quem foi esse camarada, porque a história dele é muito legal. Então, esse conde Zinzendorf, ele recebe esses moravianos, essas pessoas que viviam na Morávia, esses crentes, esse grupo, para viver ali nas terras dele. Ele cria uma igreja ali na Morávia para que esses crentes possam se reunir. Ao longo aí de alguns anos, outras pessoas se juntam a eles. Então você tem lá uma reunião e eles chegam ao número de quase 300, mas ali o que acontece? Não estavam ali apenas aqueles que da Unitas Fratum, mas já havia também os calvinistas, havia alguns anabatistas, havia uma mistura ali, então começa a haver brigas dogmáticas, brigas teológicas. E aí essa confusão só vai ser resolvida quando esse camarada Zinzendorf, ele toma a frente, se transforma no líder do grupo e impõe que aquilo ali deve mudar. Obviamente guiado pelo Espírito Santo, e essa história muda, e aquelas pessoas que antes estavam brigando por questões teológicas, agora viram os irmãos. É uma coisa que poderia servir de lição para muita gente hoje, né? A gente vê, principalmente em internet, Facebook, os crentes discutindo por bobagens, né? Principalmente você fala, vê assim, arminianos e calvinistas brigando, batendo boca, discutindo. Aí os dois vão estar no céu, basta ser crente. Se você é calvinista, se você é arminiano, você vai para o céu. O importante é que você seja crente em Jesus, que você seja igreja do Senhor. Se você acredita que é predestinado, ou se você acredita que tem livre-arbítrio, não vai fazer diferença.
Mas isso é uma outra história. Bom, acontece que houve um dia especial para esses crentes ali em Herrnhut, né, da igreja lá do von Zinzendorf. Esse dia foi o dia 13 de agosto de 1727. Essa é uma foto da igreja, do local, né, uma foto atual, obviamente, mas do local onde eram feitas as reuniões dessa igreja lá em Herrnhut. No dia 13 de agosto de 1727, acontece um culto de ceia. E é um culto especial porque o Espírito Santo toma aquele lugar de uma maneira tão tremenda que aquelas pessoas são tomadas de um poder e de uma glória que esse dia é considerado como sendo o Pentecostes moraviano. Porque a partir dali a coisa muda. Só para você ter uma ideia do que acontece, um grupo se reúne e resolve fazer um relógio de oração. Você fala, mas minha igreja também já fez, eu já participei de relógio de oração. Mas o relógio de oração desse pessoal foi tremendo. Por quê? Eles resolveram orar 24 horas por dia. Só que com um detalhe, esse relógio de oração durou mais de 100 anos. Consegue imaginar isso? Mais de 100 anos. Durante mais de 100 anos havia pessoas orando naquela igreja 24 horas por dia. Isso é um retorno ao evangelho apostólico, ao evangelho de Cristo. A oração, ela tem esse poder de acabar com toda a divisão, de acabar com todo o problema e unir a igreja num só corpo, que é o corpo de Cristo. Então, o que a gente vai ver? O resultado disso tudo, desses 100 anos de oração ininterrupta, simplesmente o maior avivamento da história da igreja. Começa ali, nessa pequena cidade chamada Herrnhut, em que o povo resolve orar. Essa igreja, a partir desse encontro real com o Espírito Santo, desse Pentecostes moraviano, ela vai se transformar numa igreja missionária. Um dia, esse conde Zinzendorf, ele está na Dinamarca e ele conhece 3 pessoas. 2 escravos das Índias Ocidentais e um esquimó da Groenlândia. O curioso dessas pessoas é que elas haviam sido convertidas ao Evangelho por missionários luteranos. E numa conversa, essas pessoas pediram a Zinzendorf que providenciasse missionários para as suas terras. Quando Zinzendorf chega na igreja, ele apresenta essa ideia para a igreja e a igreja abraça, transformando-se assim na maior igreja missionária de toda a história. Essa imagem aí é o brasão deles, onde tem o lema, que está escrito em latim e significa: Nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. A Igreja Moraviana, em apenas 20 anos, enviou mais gente ao campo missionário do que todas as outras denominações protestantes enviaram em 200 anos da sua história. É para a gente parar para pensar. Essa igreja, em apenas 150 anos de história, olha o que ela fez. Ela tinha 700 centros missionários, 83 mil pessoas batizadas, 335 missionários ativos, 1.500 obreiros nacionais e um missionário para cada 25 membros da igreja. Segundo as organizações de missões, a proporção comum nas igrejas é de um missionário para cada 5.000 membros. Essa igreja tinha um missionário para cada 25 membros. Um número absurdo. E essa marca dificilmente vai ser atingida por alguma igreja, alguma denominação em qualquer tempo. Foi a partir dessa igreja, desse relógio de oração, desse avivamento moraviano, que foram criadas diversas sociedades missionárias na Inglaterra, na Escócia, nos Estados Unidos e muitas outras. Dessas sociedades saíram pessoas como, por exemplo, William Carey. Ele é considerado o pai das missões modernas. Para você conhecer um pouquinho da história dele, eu te aconselho a procurar a biografia dele, porque é tremenda. Esse homem ele era auxiliar de sapateiro quando era garoto, e aos 12 anos ele já falava latim, porque ele aprendeu sozinho enquanto trabalhava. Aos 21, além do latim, ele falava grego, hebraico e italiano. Também aprendeu sozinho. Ele tinha uma facilidade tremenda para aprender outras línguas. Ele foi missionário na Índia durante 40 anos e traduziu a Bíblia inteira para 5 idiomas, além de partes da Bíblia para outros 20 idiomas. Outro cara também
tremendo, que você pode pesquisar a história dele, é Hudson Taylor. Hudson Taylor, se fala da história dele, é que ele amou ao Senhor e a China. Foi missionário na China. Ele tem uma história interessante, que ele, quando chegou na China, ele observou que os chineses olhavam ele de forma diferente, porque ele não tinha os traços do chinês, não se vestia como um chinês. Então ele vai quebrar um paradigma, que ele começa a vestir roupas de chinês, ele deixa crescer um rabo de cavalo e amarra exatamente como os chineses faziam. Então os chineses começam a respeitá-lo por conta disso, enquanto os outros missionários começam a meio que repudiá-lo por conta disso, né? Mas ele vai entendendo que é o sentido de transculturação, que a gente estudou na outra aula. Esse homem ele passou anos no interior da China, no lugar onde ninguém queria evangelizar. O legado dele foi 250 pontos missionários, 849 missionários da Inglaterra e 125 mil cristãos chineses. O legado de Hudson Taylor. Um outro cara também importante, Adoniran Judson. Esse homem foi missionário na Birmânia, que hoje é a atual Mianmar. Ele traduziu a Bíblia para o birmanês, ele fez um dicionário birmanês-inglês e uma gramática birmanês-inglês que são utilizadas até hoje. Esse homem deixou 100 igrejas e mais de 8 mil crentes. Consegue imaginar isso? Em 1950, 100 anos após a sua morte, havia na Birmânia mais de 200 mil cristãos. A maioria fruto do trabalho desse homem. Então você vê que tudo começa lá com aquele relógio de oração. Os irmãos morávios, eles vão resgatar aquela ideia inicial de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja, não apenas de uma sociedade ou de alguns indivíduos. A única razão para o tamanho sucesso missionário dos irmãos morávios era a visão cristocêntrica, que nada mais é do que o evangelho puro e simples de Jesus. Lembra que eu falei lá no começo que quanto mais a igreja se aproximava do evangelho puro e simples, maior atividade missionária havia, e quanto mais ela se distanciava, menor a atividade? Pois bem, era isso que os morávios faziam. Eles pregavam apenas Cristo, somente Cristo, nada mais. O lema deles era conquistar para o Cordeiro a recompensa de seu sacrifício. Esse lema nasce de um episódio em que 2 missionários se vendem como escravos para pregar numa ilha onde só havia escravos. E era proibido pregar o evangelho, onde eles não poderiam entrar para pregar o evangelho. Então eles se vendem como escravos para poder pregar. E na despedida, quando seus parentes estão lá no porto, eles estão no navio, eles gritam junto: nós estamos indo conquistar para o Cordeiro a recompensa do seu sacrifício. A história dos morávios é realmente inspiradora. Se você pesquisar um pouquinho, procurar, você vai ver, conhecer um pouco melhor sobre essa história, vale muito a pena. Para a gente poder encerrar, vamos falar então de missões hoje. Hoje nós temos diversas agências missionárias no mundo. E aqui no Brasil também, a gente poderia citar, por exemplo, a Missão Portas Abertas, Sename, que é a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus, a Jocum, Jovens com uma Missão, a Gideões Missionários da Última Hora, Missões Mundiais, entre muitos outros. Tem muitas agências trabalhando hoje no Brasil também com quilombolas, com ciganos, com índios. Mas, embora haja tanta gente trabalhando, há um entendimento de que o campo a ser ceifado ainda é maior do que o número de ceifeiros para trabalhar. O próprio Jesus disse isso lá em Mateus 9,37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Cabe a nós, Igreja do Senhor, assumir esse compromisso. Compromisso de quê? De orar para que Deus realmente envie seus ceifeiros. Mas também orar para que a gente reconheça que também temos um papel nessa empreitada. Talvez a gente nunca vá para um outro país, talvez a gente não faça missões transculturais, mas a gente pode contribuir financeiramente. A gente pode pregar em qualquer lugar onde a gente estiver. Aprendeu a falar inglês, você sabe falar uma outra língua? Prega para alguém em inglês. Sabe? Use as ferramentas que você tem. Só desse jeito, só quando a gente tiver esse entendimento de que missões não é o trabalho de um grupo, não é um trabalho de uma sociedade, mas é o trabalho de toda a igreja, só aí nós vamos conseguir cumprir a Missio Ecclesia. Lembra
dessa aula? O que é missio ecclesia? A missão da igreja. E qual é a missão da igreja? Cumprir a missio Dei, que é reconciliar o homem com Deus. Quando a gente fizer isso, nós teremos a participação, né? Seremos culpados da visão de João, lá em Apocalipse, que é a visão que coroa de êxito todo esse trabalho. Olha o que diz lá. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com as vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Essa é a recompensa de todo o trabalho missionário. Saber que um dia, diante do trono do Cordeiro, estarão povos de toda língua, raça, cor, etnia, nação, não faz diferença. Todos estarão diante de Deus, graças ao trabalho missionário. E o que falta, talvez, um pouco, para muitos de nós, é o espírito missionário. O que é esse espírito? Eu botei entre aspas, né? É uma maneira de dizer, esse espírito missionário. Eu conheci um pouquinho, entendi um pouquinho o que era isso, quando eu li o livro História das Assembleias de Deus, que conta como a Assembleia de Deus nasceu. Quando dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingre, vieram para o Brasil e trouxeram o pentecostalismo. A história é tremenda, porque fala de toda essa experiência que eles passaram aqui, as dificuldades, as lutas, as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Vale a pena a lida nessa história. Mas o que mexeu comigo e foi onde eu percebi que se tratava do espírito missionário foi o final da história do Daniel Berg. Quando ele já tinha lá seus 79 anos de idade, já estava cansado, estava num hospital. E esse trecho é o que eu quero deixar para você aqui no final, que é a síntese do que precisa ter no nosso coração para que a gente possa viver efetivamente esse espírito missionário. Olha só o que diz lá. Em 1963, foi hospitalizado na Suécia. Mesmo assim, ainda trabalhava para o Senhor. Ele saía da enfermaria para distribuir folhetos e orar pelos que se decidiam. A disciplina interna do hospital não lhe permitia fazer esse trabalho. Por isso, uma enfermeira foi designada para impor-lhe a proibição. Porém, ao deparar-se com um homem de Deus alquebrado pelo peso dos anos, mas vigoroso na sua tarefa espiritual, não teve coragem e desistiu da tarefa. Berg, então, continuou a oferecer literaturas. Eu confesso que isso mexe com o meu coração. Porque a primeira vez que eu li essa cena, eu chorei. Eu li esse trecho, eu chorei, porque eu conseguia ver a cena desse homem idoso, com 79 anos, com dificuldades. Já tinha cumprido a sua missão. Já tinha cumprido o seu papel. Não devia nada para ninguém, não tinha que provar nada para ninguém. Mas ele sabia que a missão dele só terminaria quando ele morresse. Esse é o espírito missionário. E eu só posso repetir as palavras do jovem Billy Graham, que orando, né, ele estava lá de joelhos dobrados, sobre as marcas de joelho de John Wesley. E Billy Graham, o garoto de 22 anos, ele orava e ele dizia: faz outra vez, Senhor. Faz de novo. Repete. Faz mais uma vez. Que isso seja verdade para nós, tá bom? Não é pregação, é uma aula, mas não tem como não sentir a presença de Deus e não desejar que isso seja uma realidade. Bom, eu espero que essas aulas tenham sido proveitosas para vocês, como foi para mim, né? Eu, particularmente, aprendi muito também, porque eu acredito que a gente aprende muito mais quando a gente ensina. E eu espero que isso possa não ser apenas mais uma matéria de um curso, mas que possa ser algo que você carregue para a sua vida, esse aprendizado, essas lições, esses exemplos, para que a gente possa
efetivamente fazer o nosso papel no que diz respeito à evangelização, no que diz respeito às missões, no que diz respeito a fazer a vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. E é isso. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Paz.